Pronto. Beleza, agora está gravando. Então vamos lá para as dúvidas. Fiquem à vontade. Não precisa levantar a mãozinha nem nada aqui não, viu? Só abrir o microfone, perguntar ou mandar mensagem. Ele fica aqui no meu cantinho. Vocês estão vendo aí minha tela compartilhada? Ele fica aqui no canto. Aí eu vou olhando as mensagens à medida que vocês vão escrevendo aí. Qualquer dúvida. Não precisa ser da prova, de lista, do trabalho, não. O que você quiser. stdbull.h? Beleza, vamos lá. Seguinte, quais são os 4 tipos do C? Aqui eu vou respondendo um bocado também. Vocês podem ir respondendo também, mas é porque como eu não vejo aquele negócio assim, fulano de tal, tá digitando e tal, às vezes eu tenho que ficar parado esperando um tempão. Mas é isso aí, ó. O Guilherme respondeu. Double, float, char, int. Esses são os 4 tipos do C. Não tem outros. Então, vamos imaginar que eu quero escrever isso aqui, ó. Bool, por exemplo, é primo. Então, o que é que um tipo booleano, uma variável do tipo booleano chamada é primo responde? Se é primo. Na verdade, não é se é primo ou não. É se é primo. Eu entendi sua resposta, entendeu? Mas é se é primo. Aí, dado que não é primo, você pode inferir que não é primo, porque você só tem 2 opções. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que o jeito de perguntar para o computador é diferente. Então, quando você faz uma pergunta, é se é aquilo, entendeu? Aí a resposta pode ser sim, a resposta pode ser não. Então, primeira coisa, dá uma olhada aqui. O bool aqui, ó, mesmo tanto de azulzinho, porque eu estou no Visual Studio, o Visual Studio é um editor de C++ também. Então, ele marcou de azul. Mas acontece que ele está falando aqui, olha, tem um tal de bool que eu não sei o que é. Então, se eu chegar e compilar aqui, por exemplo, aqui, ó, identificador bool indefinido. Então, ele não sabe o que é isso aqui. Então, eu preciso incluir stdbool para que eu seja capaz de agora usar bool. Então, ele agora reconhece, ó. Tá vendo? A cor até mudou. Era azulzinho, agora ficou roxo. Deixa eu ver se eu consigo abrir esse arquivo. Aqui, ó. O arquivo stdbool.h. Esse arquivo aqui é o arquivo disponível no compilador do Visual Studio. Não significa que ele seja igual, por exemplo, no GCC. Tá? Então, tá o que está aqui dentro desse arquivo aqui, ó. Tá vendo? Bool é a mesma coisa desse underline bool. Falso é 0 e true é 1. Tá? De acordo com as definições dele. Então, agora ele sabe que esse cara aqui existe. Então, se eu compilar, ó, aí, ó, compilou com sucesso, aqui, ó, esse pedaço aqui, com sucesso, só que ele está falando, olha, tem um tal de é primo, que é uma variável que ela não foi referenciada, não usou ela em momento nenhum. Então, eu posso chegar e fazer isso aqui, por exemplo, ó. Interação com o usuário. Então, digite um número para saber se é primo. Porque eu não estou acentuando aqui, vocês já sabem por causa da aula 4. Eu posso até acentuar aqui para mostrar, né, dar mais um exemplo para vocês. Agora, aqui, ó, tá acentuado, acentuado, tá? Então, aonde é interação com o usuário, eu não acentuo. Onde é comentário, fica à vontade.
Então, digite um número para saber se é primo. Eu ainda não estou testando se é primo, é só para poder mostrar. O número tal é ou não é primo, entendeu? Só para poder testar se esse pedaço aqui está funcionando. Ó. Então, vou colocar uma bolinha aqui para ele poder parar. Então, digite um número para saber se é primo. Então, vamos supor que eu coloco 10. Aí está falando o número 10, porque foi o que eu mandei imprimir aqui. Beleza. Então, o que eu li veio parar aqui, ó. Uma coisa que vocês vão ver usando com bastante frequência no segundo trimestre é o depurador. Então, quando eu rodo meu programa e digito um número aqui, por exemplo, 5, isso aqui é a minha tela do depurador. Ele está mostrando todas as minhas variáveis locais aqui, ó. argc, inclusive o pessoal pergunta o que é o argc e o argv, vai ver no segundo trimestre. Então, tá aqui, ó. argc e argv. É primo. Começou com true, mas não é true. O que está nessa variável é primo aqui? Alguém sabe me responder? Declarei uma variável e não coloquei nada nela. O que tem nela? Lixo. Exatamente. O Guilherme respondeu lixo. Então, declarei uma variável e não coloquei nada nela, tem lixo. Então, a variável é primo, tem lixo. A variável número só não tem número porque eu já só não tem lixo porque eu já digitei. Mas eu vou colocar um breakpoint aqui antes. Aqui, ó. Antes de eu digitar. Vou colocar uma bolinha aqui, ó. Olha o valor da variável número agora, ó. Tá vendo? Menos... Quanto que é isso aqui? 85 milhões, 899... Não, nem é isso. Sei lá, porque aqui não tem separador. Ah, tá. 858 menos 858 milhões 993.460. Sem o separador fica difícil de ler, mas é esse o número. Mas esse aqui é lixo, ó. Aí depois que eu digitar, então aqui, ó, vamos supor 7. Aí tá vendo? Ele até marcou de vermelho que mudou o valor. Isso aqui na minha ferramenta, né? Aí ele deixou de ser lixo e passou a ser 7. E imprimiu aqui, número 7. Tá? Eu ainda não respondi sua pergunta não, viu, Micael? Tô só mostrando aqui. Eu tô só aproveitando para mostrar outras coisas. Professor, como que eu faço para saber na sua prova quando eu vou usar o stdbool e o math.h? Você vai usar o stdbool quando você tiver alguma variável booleana, tipo aqui, ó. Entendeu? Então, se tiver alguma coisa que você queira declarar e que essa variável é booleana, você vai incluir. Agora, você pode fazer a prova inteira sem incluir bool, não tem nenhum problema. Agora, o math.h você vai usar quando eu pedir alguma coisa envolvendo potência, raiz, qualquer coisa que provavelmente esteja disponível no math.h. Tá bom, vamos ver. Aqui, ó. Então, seno, cosseno, tangente, isso aqui você sabe, então eu poderia pedir. Logaritmo, não.
Potência, vocês sabem, raiz quadrada, raiz cúbica, hipotenusa. Eu acho que poderia cair na prova seria alguma dessas que eu acabei de falar. Fora isso, você não precisa usar não. Eu mostro, viu, Guilherme? Só um segundinho. Deixa eu terminar essa daqui, aí eu mostro. Então vamos supor que eu queira saber se o número é primo. Então vamos lá. A princípio, o número é primo. Então vou colocar que a princípio o número é primo. E aí, como que eu faço para poder saber se o número é primo ou não? Eu não vou testar a divisão por todos os primos anteriores, porque senão eu precisaria ter uma lista de números primos anteriores, e eu não tenho. Então, o que eu vou fazer? Como meu objetivo aqui não é desempenho, eu vou testar todos os números antes dele. Então, se eu testar com todos os números antes dele e algum eu conseguir dividir, então significa que aquele número não é primo. Então, eu vou fazer, por exemplo, um for de começando de 2, por exemplo, até ir menor do que o número, porque é claro que ele vai ser divisível pelo número, então não precisa de eu testar o próprio número. E não precisa testar 1, né? Porque o 1 ele vai dividir o número sempre, então vou fazer um caso especial ali. E vou fazer i mais mais, que é a mesma coisa de i é igual a i mais 1. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Testo, então vou colocar aqui, ó. Testo todos os números entre 2 e o número. Intervalo aberto, né? Fechado no 2 e aberto no número. Ou então eu posso colocar um assim, se eu quiser também, dá na mesma. Então aqui, ó, testo se o número divide se o i divide o número. Então, se o número mod i, então ele vai tentar dividir por 1, por 2, por 3, por 4, até o número que eu digitar. Então, se o número mod i der 0, significa que é divisível. Então, é divisível. Então, nesse momento eu falo que é primo, é falso e saio. Não precisa de eu testar, mas uma vez que ele é divisível, ele passou a não ser primo e aí eu saio. Porque para que eu vou ficar testando o restante aqui? Então eu simplesmente saio desse laço. E aí aqui eu chego e faço o seguinte. Verifico se é primo ou não. Então, se é primo, então eu falo o número tal é primo. Se não, o número tal não é primo. Então, ou ele é primo, ou ele não é primo. Beleza. Tá, aí vamos testar aqui, só para mostrar, que ainda tá faltando um pedaço. Então, 5. O número 5 é primo. 4. O 4 não é primo. Vou até colocar não maiúsculo para enfatizar e ficar mais fácil de ver. Não é primo. Agora, se eu digitar 1, ele fala que 1 é primo, só que 1 não é primo, né?
Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um teste aqui. Verifico. Pois 1 não é primo. Então, se o número é 1, então é primo, é falso. Então, aqui, ó. O 1 não é primo. Quem que me perguntou isso? Foi Micaele. Entendeu, Micaele? Agora, vamos ver o seguinte. O Guilherme perguntou, como é que eu faço para gerar um número aleatório? Então, eu vou aproveitar esse exemplo aqui para poder gerar um número aleatório e verificar se esse número aleatório é primo ou não, tá bom? Então, ao invés de digitar o número, eu vou gerar um número aleatório. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou gerar um número aleatório. Então, ao invés de pedir para o cara, eu vou gerar. Então, aqui, ó. Caiu a conexão. Caiu a conexão, mas não precisa preocupar, não, porque o vídeo está gravado, tá? Deixa eu voltar aqui para o chat. Beleza. Perdeu as mensagens aqui, mas não tem problema, não. Eu vi que tinha uma mensagem a respeito, acho que 9 da lista 3, um negócio assim. Se foi, reescreve para mim, por favor. O restante eu lembro aqui. Então, vou colocar aqui, ó. Vou gerar um número aleatório, tudo gerar número aleatório. E aqui eu vou mostrar o número tal foi gerado aleatoriamente. Número. E aí, a partir daqui de baixo, eu não preciso fazer mais nada, porque continua valendo, né? Só que ao invés de digitar, eu vou gerar aleatoriamente. Então, essa parte aqui embaixo toda do primo continua valendo. Falta gerar. Aí, como é que eu faço para gerar? Vamos lá. Aqui, no stdlib.h, tem várias funções. O stdlib tem um tanto de trem aqui, que a gente vai usar, inclusive. Mas eu estou interessado nisso aqui, ó. Aqui, ó. Geração de uma sequência de um número pseudo-aleatório. O que é um número pseudo-aleatório? É porque ele não gera um número aleatório de verdade. Ele precisa de uma semente. Então, a primeira função que a gente vai usar é essa daqui, sRange. Esse S é de seed, é a semente. Então, primeiro você vai fornecer uma semente. E a partir daí, toda vez que você chamar o número range, a função range, ele vai retornar para você um número aleatório nessa sequência que foi gerada com essa semente. Então, para que a gente não gere sempre a mesma sequência, o que a gente usa? A gente coloca na semente o horário do computador, porque cada vez você vai rodar seu computador, vai rodar seu programa, e a hora vai ser diferente, né? Vai variar os segundos, vai variar os milissegundos. Então, como ele vai gerar um número aleatório diferente, esse cara aqui fica parecendo que é aleatório. Como ele vai começar com uma semente diferente, vai ficar parecendo que esse cara aqui é aleatório. Então, primeira coisa, eu vou clicar aqui. E aí ele está falando aqui, ó, gera um inteiro pseudo-aleatório entre 0 e o range max. Aí eu clico aqui em range max para saber qual que é esse range max. Aí ele está falando, essa macro expande
uma expressão constante integral, cujo valor é o valor máximo retornado pelo range. Esse valor é dependente da biblioteca, mas é garantido ser pelo menos 32.768. Alguém sabe me responder por quê? Por que é garantido de ser pelo menos isso aqui? Aula 4. Então ele está falando, esse valor é dependente da biblioteca, mas é garantido não ser menos que 32.767. 32.767 em qualquer biblioteca padrão implementada. Alguém sabe por que desse valor aqui? Dá mais uns 10 segundos para ver se alguém escreve aí. É por causa dos bytes, mas que bytes? É porque essa função retorna um inteiro, e o inteiro é não menos que 16 bits. E quando a gente faz 2 elevado a 15 menos 1, 32.767. Então, o inteiro é não menos que 16 bits. Então, é por isso que é garantido que essa função não retorna nenhum número menor que 32.767. Mas, provavelmente, ele vai retornar menor que 2 bilhões e alguma coisa, tá? Mas o importante para a gente é o seguinte. Eu vou pegar o resto da divisão do número que eu quero. Então, vamos supor que eu quero gerar um número entre 0 e 1000. Então, como é entre 0 e 1000, eu tenho que pegar o resto da divisão por 1000, porque aí ele vai gerar entre 0 e 999. Então, vamos supor que eu quero gerar números aleatórios entre 0 e 1000. Então, aqui, ó, maior valor aleatório exclusivo, que eu não vou incluir ele. Ou então eu posso colocar maior valor aleatório e aí eu faço número é igual a range mod maior valor aleatório. Então vamos ver o que ele vai gerar aqui, ó. Opa, eu esqueci de uma coisa importante aqui, ó. Ele está falando esse tal de range aqui, ó. Não sei o que é isso. Claro que não sabe, né? Não inclui stdlib. Agora sim, lindão aí, ó. Beleza. Então tá aqui, ó. O número 41 foi gerado aleatoriamente. O número 41 é primo. Ó, que coincidência, hein? 41 é primo mesmo? Ou o programa tá errado? – 41 é primo. Ó, que beleza. Mas isso aqui foi total coincidência, tá? Então, 41 foi gerado aleatoriamente, o número 41 é primo. Vou rodar de novo. Uai, gente. 41? Depois eu explico pro Davi. É só entrar com a conta do TEIA Coltec. 41 de novo? Eu vou rodar de novo. Vou mostrar o código. Não, mas 41 de novo? Que coincidência. Eu tô gerando número aleatório e tá sempre dando 41. Olha só, 41 de novo. Por quê? Porque eu não inicializei a semente. Então, eu preciso inicializar a semente de números aleatórios. Aí é a parte que entra
o sRange aqui, ó. sRange. Então, vou voltar aqui no sRange. Aqui tem um exemplo completo, tá? Mas eu vou mostrar na explicação aqui, ó. sRange. Então, ele está querendo um número inteiro sem sinal para inicializar. Aqui, ó. Um número inteiro sem sinal. E aí ele explica aqui e tudo, fala que é legal, né? Você poderia usar aqui o tempo e tudo. Então, é o que ele está fazendo aqui, ó. Aonde que está esse time? Aqui, ó. Aí você chega e usa time. Aí ele fala, se você passar nulo aqui, ele vai retornar o seu tempo atual e tudo e tal. Ele vem com as explicações aqui, mas você não precisa de nada disso. Aqui tem coisas que a gente ainda não viu na matéria. Então, tudo que a gente precisa é desse exemplo aqui, ó. É que a rede mundial de computadores hoje está difícil aqui. Aqui, ó, tudo que a gente precisa é desse exemplo aqui. Então, eu vou incluir o time. E vou fazer sRange time null. Pronto, agora ele já gerou aqui, ó. 751 foi gerado... Ah, nossa, gente, não tem condição, não. Não, isso aqui é coincidência, hein? 751 é primo? É primo, não? Que é isso? Isso é coincidência demais. Vamos rodar de novo. Aí, ó, 846 e 846 não é primo. Aí, ó, 885. Então, se eu quiser, por exemplo, gerar números aleatórios só de 0 a 10, incluindo 10, né? Por isso que eu coloquei o mais 1. Aqui, ó, 1 e não é primo. 5 é primo e por aí vai. Agora deixa eu ler as mensagens aqui. 9 da lista 3, vou olhar. Eu posso pedir para fazer um fluxograma na prova? Não só posso pedir, como eu vou pedir. Tem uma questão, eu ainda não fiz a prova, mas eu sempre ponho. Vai ter uma questão para você fazer fluxograma. Gerar um número aleatório é quando o usuário escolhe um número e o número chega na tela? Não, é justamente quando ele não escolhe. Porque quando ele escolhe não é aleatório, é ele que escolheu. Aleatório é quando você deixa o sistema gerar para você, igual está sendo feito aqui. Você pode mostrar o código de novo, já está aqui, né? O código aqui. Entendido como é que gera número aleatório? Então, no caso do 2048, o que você precisa? Você precisa gerar um número aleatório entre 0 e 15, para você saber em qual posição abrir meu programa de desenho aqui. Então, você vai gerar um número aleatório para você saber em que posição que você vai começar. Então, vamos supor que você gerou um número aleatório e ele deu 7. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, significa que vai começar aqui. Ele vai colocar um valor aqui. E outra coisa, o 2048, você tem que escolher se ele gera um 2 ou 4.
tem uma porcentagem, eu não lembro de cor, eu acho que é 90% para gerar 2 e 10% para gerar 4. Mas você não precisa preocupar com isso, tá? Se você gerar aleatório 2 ou 4, tá valendo. Deixa eu ver na documentação aqui. Ah, isso mesmo aqui, ó. 90% de chance de gerar 2, tá? E 10% de gerar 4. Então, se você gerar um número aleatório entre 0 e 10, por exemplo, então, entre 0, nossa, misericórdia, entre 0 e 10, por exemplo, se for 9, vamos trocar de cor, se for 9, você gera o 4, por exemplo. Se for diferente de 9, você gera 2. Isso se você quiser implementar essa regra, tá? Agora, se você quiser simplesmente gerar um 2 ou 4, tá valendo. Aqui, ó, igual eu acabei de mostrar como é que gera um número aleatório, Guilherme. Então, você gera um número aleatório entre 0 e 10, por exemplo. Então, ele vai produzir 0, 1, 2, 6, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aí eu falei, ó, por exemplo, se gerar um 9, então, na verdade, esse número aqui vai ser 4. Então, suponha que ele gerou um número aleatório. E aí o número deu 9. Então, você inicia esse cara aqui com 4. Ah, você gerou um número aleatório. O número aleatório é 7, por exemplo. Então, você começa esse cara aqui com 2, por exemplo. Tá? Mas se você gerar aleatório entre 2 e 4, tá de bom tamanho. Não precisa colocar a regra certinho de começar com 2 ou começar com 4. Isso não muda em absolutamente nada aqui para mim. Vou ver a questão da lista aqui. Professor, faz um programa com switch case. Vamos ver se essa questão 9 da lista 3 usa switch case. Que aí eu já resolvo duas coisas numa só. Não, esse aqui é o de Fibonacci, não mostra não. Então deixa eu fazer ele primeiro e depois eu faço um trem com o switch case aqui. Então, vou fazer um programa para calcular e mostrar os n primeiros termos da série de Fibonacci. O número n é fornecido pelo usuário, a série de Fibonacci é 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, isso é F1 e F2 é 1. Então, aqui, ó, F1 e F2. Deixa eu colocar a notação aqui. Eu quero um trem que escreve. Aqui, ó. Beleza. Então, esse aqui é F1, esse é F2, esse é F3, esse é F4, esse é F5, esse é F6, esse é F7 e por aí vai. Então, aqui, ó, F1 e F2 são 1. F3 é F1 mais F2, então F3 é F1 mais F2, 1 mais 1, 2. F4 é F2 mais F3, então F4 é F2 mais F3, 1 mais 2, 3. F5 é 5, porque é 3 mais 2. F6 é 8, porque é 5 mais 3 e por aí vai. Então, ele está te explicando aqui qual que é a lógica. Você pega um valor e soma os dois anteriores. Deixa eu ver essa mensagem ali. Gerar um número aleatório é quando o usuário escolhe... Ah, não, isso aqui é que eu já rolei. Então, eu posso colocar um if e um else. Se 1 até 8 gera um 2 e else gera um 4. Isso, beleza, tá ótimo. Então, vou fazer esse do Fibonacci aqui.
apagar aqui. Aumentar a letra aqui um pouquinho. Digite um número para calcular Fibonacci. Fibonacci é com 2 Cs. Isso. Fibonacci dele. Beleza, então aqui eu vou ler o número e aí eu vou calcular o Fibonacci. Só que ele quer todos. Ele quer todos aqui, ó. Você vai mostrar todos até o número. Então eu vou precisar de no mínimo um for aqui. Então vamos lá. Mostra todos os números de Fibonacci até o número desejado. Vamos assumir que o cara vai colocar de 1 para frente, tá? Então tá aqui, ó. De 1 até o número que o cara digitou. Então eu vou fazer aqui dentro. E vamos lá. Então, eu vou declarar 3 variáveis. Eu vou declarar a variável Fibonacci. Eu vou declarar a variável Fibonacci de n-1. Então, vou chamar todo... Na verdade, vou chamar Fibonacci de n, Fibonacci de n-1 e Fibonacci de n-2. Então, essa daqui são as minhas variáveis. Fibonacci, Fibonacci de n-1 e Fibonacci de n-2. Então, se eu tiver um Fibonacci de 4, por exemplo, é Fibonacci de 3 mais Fibonacci de 2. Se eu tiver um Fibonacci de 10, é Fibonacci de 9 mais Fibonacci de 8. Fibonacci de n-1 e n-2. Então, a primeira coisa, eu vou fazer igualzinho está escrito lá na regra. Calcula o número de Fibonacci. Então, Fibonacci de n é Fibonacci de n-1 mais Fibonacci de n-2. Aí aqui eu imprimo. Então, aqui eu calculo. Aqui eu imprimo. Imprimo o número de Fibonacci. Fibonacci de n. Então, tá aqui, ó. Então, vou mostrar o número de Fibonacci aqui. Aqui eu calculo. Aqui eu mostro o número de Fibonacci. Então, vamos pegar aqui, ó. Fibonacci, Fibonacci dos anteriores e tudo. Só que o problema é que Fibonacci de n-1 e Fibonacci de n-2, eles são lixo nesse momento aqui, tá vendo? Então, eu posso até fazer um teste aqui antes. Vou fazer do jeito fácil, tá? Eu tenho que declarar um valor se eu quiser. É isso que eu vou mostrar. Então, eu posso fazer um teste aqui antes. Vou fazer do jeito mais fácil, tá? Então, eu vou falar que se o número for 1, por exemplo, Fibonacci de 1, então eu imprimo 1. Se o número for 2, por exemplo, printf 1 e 1. Vou colocar um barra n aqui no final. Isso aqui não é para ser constante. Isso aqui é constante literal. Você não vai escrever 1 e 2 aqui não, porque isso aqui não tem significado. Isso aqui não, se bem que é número 1 e número 2, né? Que é o Fibonacci de 1 e Fibonacci de 2. Sei se aqui tem
algum significado. Eu posso declarar uma constante aqui em cima, mas aqui não tem realmente significado, porque não é o Fibonacci de 1 ou o Fibonacci de 2. É se o número é 1 ou se o número é 2 mesmo. Então, se o número é 1, ele imprime isso aqui. Se o número é 2, ele imprime isso aqui. E aqui eu vou começar do 3, então. Então, tá aqui, ó. Vou começar do 3. E aí, o Fibonacci de 1 e o Fibonacci de 2. Vou colocar que eles são 1, para ele não ter lixo. E aí, depois eu atualizo. Atualizo a sequência. E aí vai ser o quê? Fibonacci de n de Fibonacci de n vai ser Fibonacci. Vamos ver aqui. Aqui n menos 2 vai ser o n menos 1. Fibonacci de n menos 1. E o Fibonacci de n menos 1 é o Fibonacci que eu acabei de atualizar. Então aqui, o que ele está falando? Usando variável não inicializada? Vai, inicializei, não? Cadê? Ah, sumiu. O negócio sumiu. Faltava eu salvar. Então aqui eu atualizo. Deixa eu ver primeiro se esse negócio aqui está fazendo certo para 1, 2, 3 e 4, por exemplo. Então, Fibonacci de 1 é 1. Fibonacci de 2 é 1 e 1. Fibonacci de 3. Ah, falta imprimir os dois anteriores, né? Vai faltar isso aqui também, ó. Olha lá, ele imprimiu o 2 certinho, mas faltou 1 e 1. Deixa eu colocar 4 agora. Aqui, ó, 2 e 3, igual tá aqui, ó. 2 e 3. E se eu colocar de 5? 2, 3 e 5. Igual tá aqui, ó. 2, 3 e 5. Então tá faltando imprimir esses caras aqui. Então, vou colocar aqui else. Fazendo a mesma coisa desse aqui, só que sem o barra n. Então, Fibonacci. Não vou deixar assim não, tá, gente? Tô só mostrando o jeito fácil aqui, testando os casos. Então, 5. Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3 e 5. 1, 2, 3 e 5. Se eu colocar 7. 1, 2, 3, 5, 8 e 13. 1, 2, 3, 5, 8 e 3. Então, beleza. Tudo lindo, funcionando, bonito. Agora, esse trem aqui não tá muito legal, não. Funciona, funciona. A gente acabou de testar. Só que isso aqui não tá legal, não. Então, para a gente melhorar isso aqui, vou fazer uma ideia aqui, ó. Então, vou chamar de i. Então, eu vou ter minha variável i. E aí, ela vai ser 1, 2, nossa, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Só para a gente pegar a lógica, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí a gente tem o Fibonacci de n, o Fibonacci. Isso aqui é um FB, tá, gente? Pode não parecer. De n menos 1. E isso aqui é o Fibonacci de n menos 2. Então, a gente sabe que Fibonacci de 1 é 1.
Fibonacci de 2 é 1. Fibonacci de 3 é 2, porque são os dois anteriores. Esse aqui é 3. Esse aqui é 5. Esse aqui é 8. E esse aqui é 13. Não precisa da gente adivinhar, não. Está escrito lá no PDF também. E aí, vamos lá. Fibonacci de 3. N menos 1. Então, é Fibonacci de 2. É 1. E de N menos 1 é 1. Então, tá aqui, ó. Fibonacci de 4 é 3. De N menos 1 é 2. E aqui é 1. Fibonacci de 5 é 3 e 2. Fibonacci de 6, 5 e 3. E aqui 8 e 5. Estou só escrevendo aqui essa lógica que a gente colocou aqui, ó, para atualizar a sequência. Então, vou fazer umas setinhas aqui. Então, a gente vê que esse cara passa para cá, esse cara passa para cá, esse 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 para cá. Então, as setinhas verdes é o que a gente já sabe. Então, tá aqui, ó. Tanto é que no final, quando ele atualiza, Fibonacci de N menos 1 é Fibonacci. Então, tá aqui, ó. E Fibonacci de N menos 2 é N menos 1. Então, tá aqui, ó. Agora, a questão é o seguinte. Quais são os valores iniciais para que esse trem fique bonitão? Porque o problema, vou até colocar de vermelho aqui, porque depois eu vou apagar. O problema é que, inicialmente, se eu tirar isso aqui, ó, eles começam com lixo. Aqui, ó. Como eu uso uma ferramenta decente, ele nem deixa aqui, ó. Ele vira e fala assim, ó, variável local não inicializada. FBN1, FBN2, nenhum deles foram inicializados. Então, a minha ferramenta nem vai deixar. Então, eu preciso inicializar essas variáveis. Então, a primeira questão é a seguinte. A gente vê que o negócio está na diagonal. Então, se o FBN de 1 é 1 e de 2 é 1, então qual que é o de N menos 1? É só a gente pegar a setinha e transferir para cá, que a gente vai ver que se esse cara é 1, aqui só pode ser 1. Então, eu vou até colocar ele de azul aqui, porque ele não é assim inicialmente. É a gente que chegou a essa lógica pela questão da setinha. E aí, aqui também. Beleza. Agora, vamos pegar aqui. Esse valor aqui, para que aqui seja 1 e ele tenha que somar 1 com algum número para dar 1, que número que tem que ser aqui? 0, perfeito. Então, aqui tem que ser 0. Agora, vamos pegar a mesma lógica. Vamos pegar a setinha e eu vou fazer o processo inverso. Então, se aqui é 0, aqui em cima só pode ser 0. E que número que tem que ser aqui embaixo? Vou até colocar de outra cor, colocar de laranja. Que número que tem que ser aqui embaixo para que 1 mais 0 dê... para que esse número mais 0 dê 1? Que valor que tem que ser aqui? 1, perfeito. Então, aqui, ó, os valores iniciais de FBN-1 é 0. Então, FBN-1 é 0. E de FBN-2 é 1. E aí, com isso, eu posso tirar essa bobagem toda daqui. Porque eu não preciso agora de dar tratamento especial para ela. E aqui eu volto para o meu cara começando igual a 1. Porque agora ele começa sem ser lixo. Aí olha que lindão que fica, ó, o código, ó. Tá vendo? Bonitão, ó. Sem tratamento especial, sem nada. Todo mundo igualzinho aqui, ó. Então vamos colocar 1 para ver se continua funcionando. 1.
Então tá aqui, ó, um lindão. Vou colocar 2. Ah lá. Ah, que trem bonito, ó. Vou colocar 3. Nó, show demais. Vamos colocar 7, que é o que a gente tem tudo calculado. Aí. Nossa, aí o trem dá até gosto, ó. Olha aí o código. Não sei quem que pediu, não? Quem que pediu? Sofia. Entendeu, Sofia? Maravilha. E aí alguém perguntou sobre switch aqui. Faz um programa com switch. Vamos ver na lista se tem. Tem que ser na 2, né? Porque switch é da lista 2. Aqui, ó. Faça um programa para ler o número do dia da semana e imprimir seu respectivo nome por extenso. Caso o número 1 seja domingo, não. Considere o 1 como domingo, o 2 como segunda, 3 terça e por aí vai. Caso o dia da semana seja inválido, exibir a mensagem dia da semana inválido. Então vamos fazer esse cara aqui primeiro. Digite o número para saber o dia da semana. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou sugerindo ao cara, falou, filhão, digite um número para saber o dia da semana. Então, eu estou falando com ele, cara, escolhe um número entre 1 e 7. Então, é sugestão. Então, vou colocar aqui. E aí, o que eu vou fazer? Switch, testo. Então, eu vou lá. Então, o cara vai digitar os números e aí eu vou testar. Caso seja 1, domingo. Aí o seguinte, o ideal seria que aqui eu colocasse uma constante e escrevesse valor correspondente a domingo, entendeu? Então, tipo assim, ó. E por aí vai. Tá? Então, vou fazer aqui. Mas não tem necessidade de fazer isso aqui na lista, não. Estou só falando porque o 1 tem significado. O 2 tem significado. O 3 tem significado e por aí vai. Entendeu? Então, eu chego aqui, ó. Mas não precisa fazer isso aqui, não. Vou fazer só esses aí para a gente poder ver outras dúvidas aqui. Então, case 2. Não, 2 já tem, né? Tá vendo? Ele tá até reclamando aqui, porque já tem 2. Aqui é 1 e aqui é 2. Aí ele tá falando aqui, ó. Tá vendo? Esse cara já aparece na lista do switch na linha 25. De fato, ó. Então aqui 3, 4, 5, 6, 7. Então 4, 5, 6, 7. Quarta.
sexta. Aqui que eu errei. 1, 2. Ah, aqui é terça. Ei, caramba, hein? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E caso não seja nenhuma dessas, o que ele falou para falar? Dia da semana inválido. Dia da semana inválido. Que não precisa de break, que é o último bloco, né? E aí eu vou colocar aqui então. Isso aqui tá errado, tá? Eu vou deixar para poder mostrar para vocês. Então tá aqui domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então vamos lá. Aí eu falei com o cara. O default é se não cair em nenhum deles. Então aqui, ó, digite o número para saber o dia da semana. Então, por exemplo, se eu colocar 8, eu sugeri para o cara digitar de 1 a 7, mas ele digitou 8. Então aqui, ó, dia da semana inválido, caiu no default. Aqui, ó, eu vou executar passo a passo para vocês compreenderem aquilo que eu falei na sala de aula. Então aqui, ó, 8. Então aqui ele está falando, olha, qual que é o valor do número nesse momento? 8. Então, ele está aqui, ó. Tá vendo? Ele vem parar aqui no default, porque ele não casou nem com 1, nem com 2, nem com 3, nem com 4, nem com 5, nem com 6, nem com 7. Aí ele vem aqui para o default, aí ele vai imprimir dia da semana inválido, dia da semana inválido, e vai finalizar o programa. Então, se eu chegar e digitar 4 aqui agora, por exemplo, aqui, ó, número agora vale 4. E aí ele vem parar na quarta-feira. Olha só, não está impresso quarta-feira ainda. Agora ele imprimiu quarta-feira. E termina. Tá? Então, esse aqui é um exemplo com switch case. Deixa eu ver aqui, ó. Qual a função do default? Eu falei. Se ele não casar com nenhum dos cases aqui, ele cai no default. Então, o switch case é para dar opção E. Geralmente, o switch case a gente usa justamente quando a gente tem opção. Quando a gente tem faixas de valores, o ideal é que a gente use o if. Mas aqui a gente tem as opções 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e dia da semana inválido. Se o cara digitar 0, se o cara digitar 8, 10. Então, nesse caso aqui, a gente usa o switch. Eu poderia trocar por if tranquilamente. Entendeu? Então, eu poderia fazer assim com if. Ó. Só para ficar equivalente ao que está lá embaixo, tá? Case não, né? É o if número igual a 4 e por aí vai. E aí, por fim, esse aqui seria o dia da semana inválido. Tá? Então, ficaria assim, ó.
Só que a gente tem um açúcar sintático para isso, né? Ao invés de ficar fazendo esse cara todo na mão, a gente pode usar o switch case, que ele já vai transformar nisso aqui, ó. Então a gente não precisa fazer uma coisa que a linguagem está fornecendo para a gente. Então todos os testes já são de igualdade. Então a gente usa esse cara aqui porque o código fica bem mais bonitão. Deixa eu ver aqui. O meu tá bem diferente. Eu iniciei com printf e depois scanf e por final switch case. Uai, por que tá diferente? Tá igualzinho. Foi isso que eu fiz aqui. Aqui, ó, printf e scanf e switch case. Entendi não, Nicole. Pode fazer uma questão da lista 4? Vai, vamos lá. Qual? Professor, você poderia fazer a parte de atribuir menos 1 ao valor da questão 5 da lista 4? Não está no GitHub mesmo, não. Verdade. Ó, são 2 dias diferentes, né? Um cara tá falando de uma questão e outro cara tá falando de outra questão. Então vamos ver aqui primeiro. Essa questão 5 aqui. Vamos ver. Escreva um programa que leia um número inteiro e armazene em 2 variáveis diferentes. Uma int com sinal e uma signed int sem sinal. Atribua o valor menos 1 a ambas e imprima usando os formatadores %d e %u. Explique a diferença dos resultados. Então vamos lá. Facinho, Micael. Então vamos fazer essa questão aqui primeiro. Então ele está querendo que eu faça uma com sinal e uma sem sinal. Então, int número com sinal e unsigned int número sem sinal. E aí ele falou o seguinte: coloque o valor menos 1 em ambas. Então tá aqui, ó. Coloque o valor menos 1 em ambas. E imprima usando o %d e %u. Então vamos lá. Estou só fazendo o que ele está pedindo, tá? Número sem sinal. Então tá aqui, ó. Nem vou chamar de número, não. Vou chamar de inteiro. Inteiro com sinal e inteiro sem sinal. Então tá aqui, ó. Inteiro com sinal e inteiro sem sinal. Beleza. Então vamos rodar esse negócio aqui. Ainda não expliquei, não. Mas vamos rodar. Aí apareceu número menos 1 com sinal é menos 1 e o número menos 1 sem sinal é esse tal de 4.294.967.295. Aí ele está pedindo para eu poder explicar. Ó, explica então. Então vamos lá. Primeiro, deixa eu parar meu programa exatamente nesse ponto aqui para mostrar essas duas variáveis para vocês. Então tá aqui, ó. As duas variáveis e exatamente os valores que mostram lá. E não tem nada de demais. Agora, vamos ver por que esse cara tem esse valor aqui.
Primeiro, porque a minha variável inteira é de 4 bytes. Então, a primeira coisa que você tem que saber é qual é o tamanho dela. Então, tamanho de um inteiro. Size of de int. Então, primeiro vamos descobrir o tamanho do inteiro. Então, tá aqui, ó, tamanho de um inteiro, 4 bytes. Então, eu já sei que o meu int é de 4 bytes, então ele é 32 bits. Então, como ele é de 32 bits, qual é a minha faixa com sinal? Faixa com sinal vai de 2 elevado a 31, de menos 2 elevado a 31, até 2 elevado a 31 menos 1, menos 1. Vou colocar parênteses aqui para não ter dúvida. Se a gente não sabe precedência, a gente coloca parênteses, que aí não tem dúvida. O cara vem e fala assim, primeiro eu vou fazer 2 elevado a... Vou colocar tudo claro aqui. O cara não sabe se ele faz primeiro potenciação, se ele faz subtração, multiplicação. Aqui eu coloquei o menos 1 só para ficar claro que é 32 bits, viu? Mas na verdade ele é de menos 2 elevado a 31 até 2 elevado a 31. Não precisa do parênteses, porque primeiro a gente faz potenciação, depois a gente faz subtração. Mas vamos supor que a pessoa esteja em dúvida. Aí eu coloquei o parênteses aqui. Então, a minha faixa com sinal é essa. Então, que faixa é essa? Vamos abrir a calculadora? Ninguém precisa saber isso aqui de cor. Então, 2 elevado a 31 é isso aqui. Então, ele vai de menos até 2 elevado a 31 menos 1. Então, até isso. Então, a minha faixa com sinal é essa. Aí, a minha faixa sem sinal. Faixa sem sinal. Então, a minha faixa sem sinal é de 0 até 2 elevado a 32 menos 1. Então, quanto dá isso? De 0 até 2 elevado a 32 menos 1. Então, tá aqui. Minhas faixas de valores são essas. Eu estou explicando. Agora, por que quando eu escrevo menos 1, eu vejo isso aqui? Essa é a pergunta. Ele está querendo que você explique isso daqui. Por quê? Porque menos 1 em binário é tudo 1. Então, vou mostrar isso aqui para vocês. Que é menos 1 é tudo 1. Deixa eu colocar com 32 bits aqui. Pronto, tá aqui, ó, com 32 bits. Então, menos 1 é tudo 1. Então, tá aqui, ó. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Então, todos os bits iguais a 1. Então, o meu maior valor de um número sem sinal é esse aqui, ó. Entendeu? Esse aqui é o maior valor sem sinal. Então, na hora que eu faço a impressão do número sem sinal, qual que é o binário de menos 1? Isso aqui. E esse aqui é o maior valor que eu consigo armazenar num inteiro de 32 bits sem sinal. Por isso ele acaba virando esse valor aqui, ó. Entendeu? Então, essa aqui é a explicação. Agora, se eu quiser pegar esses valores aqui e mostrar em binário, só para vocês verem aqui, ó, eu posso chegar a fazer isso aqui. Vocês vão ver que aqui, ó, o menor valor negativo é 1 com tudo 0. Tá vendo aqui? Ó? Esse é o menor valor negativo, 1 com tudo 0.
o maior valor negativo é o menos 1, que é tudo 1 aqui, ó, menos 1. Eita, menos 1. Aqui, ó. Agora, qual que é o maior valor positivo? Eu posso pegar e escrever em binário 0 com tudo 1. Aqui, ó. Aí, que senão eu escrevi uma a mais. Pronto. Tá aqui, ó. Esse aqui é o maior. Não. Aqui. Tá aqui, ó. Esse aqui é o maior valor positivo. 0 seguido de tudo 1. É aquele negócio que eu expliquei para vocês na sala. Você pega a sua faixa de valores, 32 bits, e quebra na metade. Então, qual é o maior valor positivo? É 0 com tudo 1. Qual que é o maior valor negativo? 1 com tudo 1. Qual que é o maior valor negativo? Menos 1. O maior valor negativo não é esse valor aqui não. Esse aqui é o menor negativo. O maior negativo que a gente tem é menos 1. Então, qual é o maior positivo? 0 com tudo 1. Qual que é o maior negativo? 1 com tudo 1. Qual que é o menor positivo que a gente tem? 0 com tudo 0, que no caso é o 0. Qual que é o menor negativo que a gente tem? 1 com tudo 0. Entendeu? Então, aqui, ó, se eu escrever aqui, ó, 1 com tudo 0, já foi? Não, peraí. Cadê? Quantos já foram? Faltando mais. Aqui, beleza. Esse aqui é o menor negativo, 1 com tudo 0. Beleza? Tá aí a explicação. Porque na hora que você coloca o menos 1, você vê esse valor aqui, ó. Porque ele é o maior negativo. Então, quando a gente escreve unsigned, a gente pega toda a faixa sem sinal e joga do lado da faixa, toda a faixa negativa e joga do lado da faixa positiva. Deixa eu ver o que mais aqui. Tinha uma outra questão dessa lista, 8. Qual que é a 8? Faça um programa que simule um sistema de caixa eletrônico. O programa deve ler um valor inteiro de saque e informar quantas notas e tudo. Aqui, essa aqui, ela vai gastar um bom tempo. Eu vou dar ideia para você e aí depois você faz, porque senão a gente não tira mais outra dúvida não. Essa questão aqui, ela tá marcada como difícil, não é à toa. Tá? Você vai gastar um bom tempo fazendo essa questão aqui. Deixa eu te explicar qual que é a ideia. Aqui você tem que testar as combinações de valores. E você não pode começar das notas mais altas. Porque se você começar das notas mais altas, você não consegue os valores. Então, vamos imaginar que eu te peça R$6. Entendeu? Então, vamos imaginar que eu te pedi R$6. R$6 você consegue entregar? Consegue. Você entrega 3 notas de 2. Só que se você começar tirando as notas maiores, você não vai conseguir. Então, vamos supor, R$6. Você consegue tirar 50? Não consegue. Você consegue tirar 20? Não consegue. Você consegue tirar 10? Não consegue. Você consegue tirar 5? Sim. Aí você vai e tira 5. Na hora que você tira 5, fica sobrando 1. E aí, você continua. Você consegue tirar 5? Aí você volta aqui, né? Você consegue tirar 50? Não. Você consegue tirar 20? Você consegue tirar 10? Você consegue tirar 5? Você consegue tirar 2? Não. Então você acha que não é possível você entregar com notas com essas notas aqui. Então você não pode começar primeiro da maior. Você tem que começar da menor. Então você vai chegar e vai virar e falar assim: 6, por exemplo. Eu consigo tirar 2? Consigo. Aí sobra 4. Eu consigo tirar 2?
Consigo. Eu consigo tirar 2? Consigo. Então, você entregaria 3 notas de 2. Agora, vamos supor que eu pedi 7, tá? Só para vocês entenderem o problema. Vocês têm que ir testando as combinações, tá? Isso aqui vai te dar trabalho, o programa vai ficar lento, mas não é a minha preocupação nesse momento. É só saber se é possível ou não é possível, tá? Então vamos pegar agora R$7. Se você pegar da maior para menor, agora você consegue, porque você vai pegar 50 não, 20 não, 10 não, 5 sim, sobra 2, você pega e tira 2. Se você pegar da menor para maior, aí agora você não vai conseguir. Então, você tira 2, fica 5, você tira 2, fica 3, você tira 2, fica 1, você acha que não pode entregar mais. Entendeu? Então, a questão aqui é se você consegue fazer uma combinação de notas. Então, não é porque você tirou 2 que você tem que tentar tirar 2 de novo. Entendeu? Então, você vai tirar 2, vai tentar tirar 5, vai tentar tirar 10, vai tentar tirar 20, vai tentar tirar 50. Você vai tentar tirar 2 de novo, vai tentar tirar 5, vai tentar tirar 10, vai tentar tirar 20, vai tentar tirar 50. Você tem que ir testando combinações. Tá? Então, essa aqui é uma questão de combinação. Se você achar alguma combinação, observe que aqui ele não está te pedindo que você fale qual é a melhor combinação de notas. Ele não está te pedindo isso. Ele quer alguma combinação de notas. Se você fala que ele consegue ou que ele não consegue entregar aquele dinheiro. E no caso, se ele conseguir, você vai falar quantas notas de cada valor. Ele não pede isso? Deixa eu ver. Isso, quantas notas de cada valor seriam entregues. Entendeu? Então, você vai fazer combinações aqui. Como você só tem 5 valores de notas, você tem que ver quais as combinações você consegue fazer. Tá? Então, essa questão é uma questão que vai te dar trabalho. Eu não sei quem que pediu, deixa eu ver aqui. O Guilherme. Tá, Guilherme? Então, essa é uma questão aqui que, no tempo que a gente tem, eu não consigo fazer ela aqui te explicando. Então, eu estou te dando a ideia para que você faça a sua questão com o tempo, tá bom? Ela é bem chatinha mesmo, tá? Por isso que eu coloquei ela como última da lista e marquei ela como difícil. Ela vai te dar um bocado de trabalho, tá bom? Por nada. Deixa eu ver quem mais aqui. Faça um programa com while. Então vamos pegar aqui o while lista 3. Essa aqui pede while. While ou do while. Vou fazer essa aqui então. Faça um programa que leia números inteiros e retorne a multiplicação de todos eles. O programa deve encerrar a multiplicação quando o usuário digitar o valor 0. Vou fazer com while, depois eu faço com do while. Então vamos lá. Enquanto o número for diferente de 0.
Porque no momento que for 0, eu saio. Então, enquanto o número for diferente de 0, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Então, produto é igual a produto vezes o número que o cara digitou. Só que ao invés de escrever isso aqui, eu vou usar um açúcar sintático, que é esse aqui, que é exatamente a mesma coisa que estava escrito ali antes, tá bom? Então, produto vezes igual o número. Então, eu vou multiplicar. E aí eu vou ler de novo, leio o próximo valor. Então, vou pegar isso aqui. Meu prompt aqui. Então, tá aqui, ó, produto vezes número. Aí eu vou ler o próximo número, ele vai voltar aqui em cima. Se for diferente de 0, ele vai sair. E aqui eu imprimo o produto. Então, só a lógica aqui, ó. Então, eu cheguei e falei, ô filhão, digite os valores inteiros aqui que você quer multiplicar. 0 encerra. Aí o cara vai começar digitando. Vamos supor que ele começa digitando 0, tá? Então, número que vai ser 0. 0 é diferente de 0? Falso, porque ele é igual, não é diferente. Então, ele vai sair aqui e vai imprimir o produto. E aí, o produto vai ser um valor X, tá? Então, essa aqui que é a ideia. E aí, aqui em cima, esse cara tem que começar com um valor, porque senão isso aqui vai ser lixo. Então, vamos imaginar que eu vou colocar o produto como sendo 1. Tá? Então, ele vai falar que o produto é 1, que foi que eu comecei digitando 0. Não tá legal não, tá? É só pra gente pegar a ideia. Então, eu comecei digitando 0. 0 tá aqui. 0 é diferente de 0, falso. Ele vai falar, o produto é 1. Sendo que eu não digitei 1 hora nenhuma. É só para mostrar para vocês. Então, aqui, ó. Produto 1. Tá? Então, isso aqui não tá legal. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Se o número é 0, significa que o cara já começou digitando 0. Então, eu vou imprimir aqui nenhum número digitado. E vou encerrar meu programa. Olha só, vou usar um negócio legal aqui, ó. Return sucesso. Eu não preciso terminar só aqui embaixo. Eu posso terminar aqui. Então, se o cara digitou 0, por exemplo, eu vou imprimir nenhum número digitado. Nenhum número digitado não, porque ele digitou 0, né? Nenhum número inteiro. 0 também é inteiro, né? Ah, sei lá, vai ficar assim mesmo. Nenhum número diferente de 0 para ficar certinho, digitado. Agora sim, nenhum número diferente de 0 digitado. Então, eu encerro meu programa com sucesso. Não é porque o cara digitou 0 que está errado, não. Só que agora eu estou encerrando aqui. Então, o que acontece? Se eu cheguei até aqui, é porque, garantidamente, ele não começou digitando 0. Então, a partir de agora, o produto vai estar certo, porque ele não começou digitando 0. Então, ele pode ter digitado 1 e depois 0, aí vai ser 1. Ele pode ter digitado 5 e depois o valor, tá? Só que é o seguinte, agora eu já fiz o tratamento para o 0, vou colocar aqui um teste. Eu estou fazendo do jeito mais fácil para vocês entenderem, tá? Não é necessariamente a lógica que está na minha cabeça, não. Só para vocês entenderem. Então, vamos ver se aquela primeira parte ali deu certo. Então, digitei 0. O número é 0?
Então ele imprime nenhum número diferente de 0. Então, aqui, ó, nenhum número diferente de 0 digitado. E vou encerrar. Aqui, ó, meu programa terminou com código 0, com sucesso. Agora vamos supor que eu comece digitando 1. Vou começar digitando 2. Então, entrei aqui. 2 é diferente de 0? Sim. Então, ele entra, vai multiplicar. Então, o produto agora é 2. Vou ler o próximo número. Vamos supor que é 5. Então, ele volta aqui em cima. 5 é diferente de 0. 2 vezes 5, 10. Então, meu produto agora é 10. Vou digitar meu próximo número. Então, vamos supor que agora eu digitei 0. Ele veio aqui em cima. 0 é diferente de 0? Não. Então, ele sai e ele fala o produto é 10. Entendeu? Então, eu fiz aqui usando o while. Por que que eu precisei interagir com o cara aqui e aqui? Porque o número que o cara digita precisa tornar essa condição aqui verdadeira para ele poder entrar. Então, o que que eu posso fazer? Isso aqui tá respondido. Quem que me pediu? A Micaele. Então, aqui, ó, Micaele, tá feita a questão usando o while, mas eu vou fazer algumas modificações aqui agora. Então, primeiro, eu posso tirar esse carinha aqui. Eu posso fazer essa condição inicial ser verdadeira. Então, por exemplo, o meu número vai começar com 1. Então, aqui, ó. Então, eu não digitei nada. Ele vai começar com 1, tá? Então, aqui, ó, número 1. Número é 1. 1 vezes 1, que já é o produto, vai dar 1. E aí ele vai fazer a leitura. E aí eu vou voltar e vou multiplicar. E aí eu preciso fazer aquele teste. Se o número é 0, então aqui, ó. Aqui eu preciso saber quantos o cara digitou também. Porque como eu já comecei ele verdadeiro, eu não tenho condição de saber se eu cheguei aqui digitando algum número ou não. Então vou usar um booleano aqui. Então vou colocar aqui, ó, algum número digitado falso. Então ele começa como se eu não tivesse digitado nenhum valor. E aí eu vou colocar aqui, ó, se o número for diferente de 0, então algum número digitado é verdadeiro. Então, basta que eu tenha começado com algum número, qualquer que seja ele, diferente de 0, algum número digitado é verdadeiro. E aí aqui, fora eu testo. Se algum número digitado for verdadeiro, então eu imprimo o produto. Se não, eu imprimo nenhum, não sei que mensagem que eu tinha colocado antes, esqueci. Nenhum número diferente de 0 digitado. Vou colocar assim porque eu gosto de tentar assim. Vamos ver se esse trem funciona. Nenhum número diferente de 0 digitado. Agora vamos ver o 2.
e 5. Produto 10. Tá aqui. Tá, então eu fiz essa questão aqui com o while. Mas essa é uma questão que eu acho legal de fazer com o do while. Então eu não preciso forçar do jeito que está aqui. Tá? Eu vou simplesmente fazer uma pequena alteração. Tá legal? Tá. Mas eu posso fazer com do while. Eu posso fazer do while. Então tá aqui, ó. Por que com do while agora? Porque já que eu tenho que interagir pelo menos uma vez com o cara para eu poder ler um valor, que o cara pode começar digitando 0, então eu acho legal usar do while, porque aí o cara chega e já começa interagindo pelo menos uma vez. E aí eu tenho que deixar esse negócio aqui porque não pode ser lixo, né? Entendeu? Então eu faço essas coisas aqui. Agora, pode fazer com while ou com do while? Pode. É uma quantidade indeterminada, eu não sei que hora que o cara vai digitar 0, então não faz diferença aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Quanto vai valer a prova? 15. Primeira prova vale 15 pontos. Professor, o que o do while faz? Eu nunca consegui entender muito bem. Aqui, ó, o do while, ele entra aqui pelo menos uma vez. Vou voltar ao código que estava antes. Aqui, ó. Aqui, ó. Por que aqui ele entra? Porque eu forcei o número a ser 1. Então, tá vendo aqui, ó? Ele foi inicializado com 1. 1 é diferente de 0? Sim. Então, ele vai entrar aqui porque eu gerei uma condição inicial verdadeira. Tá? Então, ele vai entrar por conta do número 1 que eu escolhi. Porque se eu começar com 0, por exemplo, esse cara já começa com falso. Agora, se eu faço com do while, aí ele entra aqui pelo menos uma vez de qualquer forma. Então, como ele entra aqui pelo menos uma vez de qualquer forma, eu posso... aqui não é o caso, né? Porque aqui eu preciso do número inicializado por causa desse produto aqui. Tanto o número quanto o produto. Mas vamos supor que não fosse. Ô, Luke, me ajuda aí, né, cara? Psh, doidão. Então, vamos supor que eu não precisasse dessa inicialização. Aí não tem nenhum problema. Porque ele vai entrar aqui pelo menos uma vez. Entendeu? Então, por que ele entrou uma vez? Porque é do while. Não é por causa do valor do número que eu coloquei. É porque é do while. Entendeu, Guilherme? Por nada. Alguém tem mais uma dúvida aí? Acabando nossa aula. Deixa eu ver se eu deixei alguma pendente aqui para trás. Deixa eu passar o olho rapidão. Mas não teria que pedir. Ixi, esse aqui eu perdi o contexto. Mas não teria que pedir um valor com printf ou scanf. Guilherme, eu não lembro qual que era o contexto dessa aqui, não. Se eu já te respondi, é só falar que respondi. Qual que foi o Guilherme? É o Guilherme Barcelos. As questões da prova vão ser parecidas com as difíceis da lista? Não, com as difíceis não. Ué, senão a gente não faz a prova, né? É tipo média.
Você tem alguma sugestão para a prova? Primeiro, fazer as listas de exercício e saber explicar o que você está fazendo. Então, faz de conta que você tem que explicar para alguém que não saiba fazer a questão. Você sabe explicar? Não é só fazer funcionar, é você sabe explicar. Por que você tomou cada uma das decisões? Por que você colocou aquilo lá? Vou pegar a primeira lista aqui, só para exemplificar. Aqui, ó. Não, colocar comentário na hora da prova, só se der tempo. Como você vai trazer os códigos prontos, se seu código está comentado, vai facilitar a sua vida, claro. Mas se você for fazer ela quase que do zero na hora da prova, não precisa esquentar a cabeça com isso não, porque seu tempo é limitado. Mas voltando aqui na explicação de sugestão para a prova. Vamos imaginar que você fez essa questão 8 aqui, ó. Faça um programa que leia nessa ordem. Pode olhar as listas? Claro, deve. Esse é o material de consulta. Só relembrando para vocês, já falei na sala. Você pode consultar suas listas de exercícios. Você pode consultar suas anotações. Você pode consultar o meu Git. Você pode consultar site de referência. Então, site da Microsoft, site do C++, CPP Reference. Você pode consultar meus vídeos no YouTube. Você pode consultar seus exercícios feitos em sala. Entendeu? Então você pode consultar, você pode levar seu caderno com anotação e consultar seu caderno. A prova é com consulta, não é uma prova de memória, porque senão eu não conseguiria passar na prova. Então tem que ser uma prova que eu consiga fazer também. Então não pode ser uma coisa de decoreba, porque eu sou péssimo nisso aí. Então não passaria na minha matéria. Então você pode consultar. Agora, você não pode usar nada que seja relacionado com perguntas e respostas. Então você não pode consultar nenhum site que alguém fez uma pergunta e alguém respondeu. Consequentemente, nem IA, né? Porque IA também é de perguntas e respostas. Então, nada que envolva perguntas e respostas você pode fazer. Consultar o colega, claro que não, né? Porque também é pergunta e resposta. Então, você pode consultar seu material, mas não pode consultar coisa que foi feita, vamos dizer assim, para outra pessoa. Né? Se foi feito para vocês, ok. Então vamos voltar aqui. Ó. Faça um programa que leia nessa ordem a idade, valor inteiro de uma pessoa e a inicial do nome do cara, caractere. Em seguida imprima os valores lidos. Vou fazer ele rapidamente aqui, sem colocar um espaço antes. Só para vocês verem o problema. Como a gente está na lista 4, eu espero que todo mundo tenha feito. É número não, né? É idade. Estou fazendo rapidão aqui, porque isso aqui não acrescenta absolutamente nada no aprendizado de ninguém. Número não, é idade, e aqui a letra inicial. Então tá aqui, ó. Opa, aqui é ponto e vírgula. Então vou fazer desse jeito aqui, só para vocês entenderem o problema. Professor, precisa saber função para fazer o 2048? Não, fazer função não, inclusive nem deve, tá? Porque esse é assunto do segundo trimestre. Não pode aparecer. Mas você vai ter que usar algumas, até porque você já está usando desde a primeira aula. Você está usando printf, você está usando scanf, você usou poll para poder fazer a questão da lista.
Então, assim, função você já está usando. Um mínimo entendimento de função você já tem. Você vai usar o sRand, o sRange e o range para poder gerar o número aleatório, entendeu? Então, assim, sim. Agora, fazer, não. Então, digite sua idade. Tá vendo? Ele passa direto, ó. Ele nem deixou eu digitar a inicial do nome. Ele passa direto. Aí, qual é essa lista? Não, essa é a lista 1. Eu estou só mostrando aqui. Então, essa é a última questão da lista 1. Então, digitei 40, passou direto. Você fala, pô, mas passou direto? Olha só, vou colocar um printf, um breakpoint aqui para vocês entenderem. Então, cheguei aqui, digite sua idade. Então, vou colocar minha idade, 40. Aí, cheguei, digite a inicial do seu nome. Apareceu aqui. Olha o que está em letra inicial aqui, ó. Um lixo, ó. Menos 52, tem um lixo. Aí, agora eu vou dar um passo. Olha aqui, virou barra N. Mas que raio de barra N é esse? O que aconteceu? Como aqui eu digitei 40 e dei Enter, o barra N, que foi digitado na idade, foi lido como um caractere, porque ele é um caractere válido. Posso fazer suas provas antigas e usar de consulta, com certeza. Por %C, ele foi ler o barra N e passou direto, porque o que finaliza é um scanf, é justamente um barra N. Então, ele passou direto, finalizou esse scanf. Aí chega o maluco aqui, ó, e mete um espaço aqui antes. Resolvido. Tô explicando como que estuda para a prova, tá? Então, aqui, ó. 40. Opa, tá vendo? Agora ele parou, ó. Imprimiu, bonitão aqui, ó. Sua idade é 40 e seu nome começa com L. Aí pronto, você foi lá no chat GPT ou no coleguinha e o cara falou, tá com espaço aqui antes. Pronto. O que você fez? Fez a questão? Fez. Você estudou para a prova? Não. Você não sabe por quê. O que esse cara tá fazendo aqui? Isso aqui você não sabe. Então isso aqui, para mim e nada é a mesma coisa. Tá? Então vamos imaginar que alguém te pergunta, por que você colocou um espaço aqui? Você não sabe explicar? Não, eu coloquei porque o outro colocou. Ué, aí se o cara pula no buraco, você pula também? Entendeu? Então você tem que saber por quê. Aí, essa é uma questão de consulta. Então você chega aqui, scanf. Aí ele está aqui, ó, nos parâmetros, que o format é justamente o primeiro aqui, ó. A primeira coisa que você digita, format. Aí ele está falando aqui, ó, caractere white space. Aí ele tá falando, a função vai ler e ignorar qualquer caractere white space encontrado antes do próximo caractere que não seja white space. Aí o que ele está falando? O que são white space? São white space espaços, nova linha, tabulações. Então, se o cara colocou espaço, barra N ou barra T, tab, ele vai comer. Então, ele está falando, a função vai ler e ignorar. O que é ler e ignorar? Ele vai tirando, jogando fora. Ele vai ler e ignorar quaisquer caracteres white space que forem encontrados antes do próximo não white space. Aí você fala, eu quero saber completão. O que é white space? Aqui ele já falou. Espaço, quebra de linha, né? Nova linha, que é o barra N, e o tabulação, que é a barra T. Ah, mas ele está falando aqui, ó, veja is space. Então, o que é is space? Qualquer coisa que seja espaço, barra T, barra N, barra V, barra F ou barra R. Bobagem isso aqui, ó. Importante para a gente é só esses três aqui. Tá bom? Então, espaço, barra T ou barra N. Então, agora você já sabe. Por que você está colocando aquele espaço lá? Porque ele vai comer quaisquer caracteres white space. E o que eu tinha deixado lá? Eu tinha deixado um barra N. Então, essa é uma das soluções. Colocar espaço aqui.
Outra solução. Essa é uma das soluções. Por isso que não tem uma resposta. Tá? Tem uma sugestão. Outra sugestão. Você vai colocar... Você já sabe que o cara digita um número e o /n, porque ele dá enter. Então, você coloca %C aqui. E coloca lixo aqui. Então, vou colocar aqui, ó, lixo. Então, o que vai acontecer? Eu vou digitar 40. 40 vai parar aqui e o /n vai parar aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui, ó. Idade, 40 e lixo. /n. Por que eu chamei de lixo? Porque eu não vou usar isso aqui para nada. Vou jogar fora. Aí, olha o que vai acontecer aqui agora, ó. Parou me pedindo a letra, ó. Pronto, lindão. Outra solução. É igual a outra? Não. Isso aqui mostra mais entendimento do funcionamento? Com toda certeza. Porque você sabe que você digitou um número e um caractere. Então, o número vem parar aqui. O caractere, que é o /n, está aqui. Mostra mais entendimento? Com toda certeza. Outra sugestão. Se você vier aqui no scanf, tem um lugar aqui que é um asterisco. Aí ele está falando aqui, ó, subespecificador. Aqui, ó. Tá vendo? Então, o que acontece se eu tacar um asterisco? Aí ele está falando. Se eu colocar esse opcional aqui, esse asterisco, indica que o dado vai ser lido e ignorado. Entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar ele fora. Quando a gente lê e ignora, é a mesma coisa de jogar fora. Então, aqui, ó, ele não vai ser armazenado em nenhuma das localizações apontadas pelo argumento. Então, esse cara aqui, ó, essa é a solução que eu mais gosto, tá? Olha aí que coisa linda. %D, %C. Você vai ler um número, o 40, vai ler o /n, só que vai jogar fora. Olha que coisa lindona, ó. Vou até tirar a bolinha aqui, porque não tem necessidade. A bolinha já estava aqui. Aí, ó. Sua idade é 40 e seu nome começa com %, ó, começa com L. Então, essa daqui é a solução que eu mais gosto. Deixa eu ver aqui, ó. No caso do %C, eu uso o espaço, não o asterisco. Pode explicar qual a diferença dos dois? Ué, sim. Aqui, eu já estou comendo o /n nesse scanf aqui, ó. Nesse aqui, ó. Comendo o /n aqui. Não aqui. Agora, quando eu não coloco esse cara aqui, começo comendo o /n aqui. Então, agora eu estou comendo o /n por conta desse espaço. Essa é a solução que eu não acho muito legal. Por quê? Não, você pode fazer sem problema nenhum. Não é a que eu acho pior, não. Tá? A que eu acho pior eu vou mostrar. Aqui eu já mostrei 3 soluções. Vou mostrar a quarta que eu acho a pior. Tá? Então, aqui eu estou comendo o /n aqui. Por que eu não acho essa solução das melhores? Porque já que você produziu o /n aqui, você sabe que ele foi criado aqui, então tira ele daqui. Entendeu? Para que você vai deixar um lixo para o próximo? Você já sabe, cara, que foi você que colocou um /n aqui, então tira esse cara daqui. Entendeu? Então eu acho mais legal a solução com %C ou com %C. Não, por que pior? Porque já que você produz aqui, Guilherme, já tira aqui. Não deixa para o próximo cara ter que ter uma bola de cristal
para adivinhar que tem um /n lá. Entendeu? E aí ele fica assim, eu coloco um espaço aqui ou não coloco um espaço? Coloco ou não coloco? Então não acho legal. Não deixa nada para outro cara processar. Se você está lendo aqui, já tira ele aqui de uma vez. Agora, a pior de todas as soluções eu acho essa aqui, ó. Essa aqui. Essa eu acho horrorosa, tá? Tem algumas listas de exercícios que eu coloco, porque as minhas listas de exercícios, elas têm muito contexto. Às vezes eu apresento soluções baseado com o que aconteceu na sala. Então, vou mostrar, viu, Nicole? Esse cara aqui come um caractere. Que caractere que ele está comendo? Justamente o /n que você deixou lá. Entendeu? Só que fica um trem horroroso. Porque você coloca aqui um negócio para comer um caractere, não guarda em nenhum lugar. Eu vou guardar ele numa variável só para mostrar para vocês que caractere que é o /n. Mas você coloca esse cara aqui. Então, às vezes, a minha lista de exercícios ela tem esse getChar. Mas a minha lista de exercícios ela tem um contexto. Então, às vezes, eu fiz uma solução num ano que alguém trouxe aquilo na sala. E aí eu acabo fazendo para ter um contexto do que apareceu na sala, tá? Então, as soluções, elas são carregadas de contexto que às vezes vocês não têm. Então, esse getChar aqui, olha só o que ele vai fazer. A gente já sabe que se eu não colocar o getChar, ele passa direto. Esse cara aqui vira uma letra inicial. O /n vira a letra inicial. Agora, olha só. Aí, a minha idade está com 40 certinho. Só que aqui tem um /n. Aí, na hora que eu passo pelo getChar, ó, ele comeu o /n e agora funciona lindão aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. 40. Então, eu não acho esse cara muito legal. Vou colocar ele numa variável aqui, só para vocês verem que caractere que é. Você já sabe que caractere que é, né? Mas eu vou colocar aqui só para mostrar. Então tá aqui, o que está na minha variável lixo? O /n, claro, né? Porque não poderia ser diferente. E aí, para a gente concluir, tem /n aqui também? Tem. Então, o mais legal para ser uma solução totalmente top é você fazer isso aqui, ó. Aí é ostentação. Isso aqui é código ostentação, ó. Quando você faz um código desse, você mostra para a pessoa, você fala, cara, eu sei o que eu estou fazendo, tá vendo? Ó? O meu scanf não termina com /n, então eu já vou jogar o /n fora. Então você já jogou o /n daqui, que é onde você digitou 40, e você já jogou o /n daqui, onde você digitou L. Porque se eu colocar um outro scanf aqui debaixo com %C, ele passa direto também. Entendeu? Então isso aqui, ó, isso é ostentação. O cara que faz um código desse aqui, vira e fala assim, ó, tá vendo? Eu sei programar, ó. Eu sei o que eu estou fazendo. Agora, o cara que mete um getChar aqui, marmotagem. Entendeu? É errado? Não. Funciona? Sim. Das soluções, mostrei 4 soluções hoje. Das soluções hoje, qual que eu considero a pior? getChar. Qual solução eu considero melhor? Essa aqui, %C. Entendeu? Então, a questão, gente, para estudar para a prova, não é simplesmente você fazer funcionar. Fazer funcionar é o seu trabalho primário, vamos dizer assim. Porque se você fez um negócio e o negócio não funciona, cara, tá errado. De cara. Mas isso é uma coisa que você sabe dizer se está certo ou não. Você fez o trem não funciona, tá errado. Agora, se você fez, funciona e você não sabe explicar, é só metade. Você fez, como que eu fiz? Fui tentando até dar certo. Não. E aí, qual que é a lógica? O que você colocou por trás? Se você não souber explicar, eu posso chegar na hora da prova e te pedir uma coisa semelhante. Como você não sabe o que você fez, você não vai conseguir modificar, não vai conseguir fazer a questão. Então, estudar para a prova é fazer as listas de exercício, fazer os exercícios em sala, sabendo exatamente o que você está fazendo.
Isso é estudar para a prova. Aí você pode ir tranquilo para a prova que vai ser zero dor de cabeça. Vamos lá, você dá ponto para quem resolveu usando esse porcento asterisco? Não. Não, eu fico feliz. Agora o ponto não. Agora feliz eu fico demais, porque se eu mostro uma solução, igual isso aqui, ó, eu não vou chamar de avançado não, mas um cara que faz uma solução dessa daqui é diferenciado. Significa que ele está prestando atenção nas minhas aulas. Ele está querendo fazer um negócio diferente. Então você bate o olho no código e o cara fez aqui, eu fico totalmente feliz. Agora se o cara coloca um get char, um trem que eu nunca falei na sala, eu falo, onde esse cara arrumou esse trem aqui? Essa marmotagem. Então o cara fez a pior das 4 soluções. E tem uma outra que chama F-Flush, mas usa arquivo. Então essa eu não vou nem mostrar. Poderia mostrar aqui hoje 5 soluções para a mesma coisa. Vou ignorar essa última. Então assim, o cara vai lá e faz uma solução e não sabe explicar. O trem é feio, não sabe explicar, não sabe de onde veio. Entendeu? Então o cara faz isso aqui, eu fico felizão. Agora, não é competição. Isso que vocês têm que entender. Todo mundo tem potencial para tirar total na hora da prova. Não é competição. O cara que usa getchar na hora da prova, ele vai perder ponto porque ele usou getchar? Não. O cara que usou porcento asterisco, você vai ganhar ponto porque ele usou? Não. Entendeu? Não é competição. Todo mundo tem potencial para tirar total. Agora, qual vai me deixar mais feliz? Com toda certeza, porcento asterisco C, né? Isso aí não tem nem condições. Beleza? Gente, já vai dar 10 horas aqui. Mas eu acho que deu para tirar um bocado de dúvida, né? Qualquer coisa também, vocês podem mandar no e-mail aí. E eu vou tentando responder vocês à medida que eu vou recebendo as dúvidas. Mas ficou claro? Essa aula vai ficar gravada, tá? Ela já está gravada. Eu vou subir no YouTube para vocês. Muito pouca pessoa apareceu hoje, né? Eu não sei se isso é bom ou não, né? Você faz uma aula de dúvidas pré-prova. Semana que vem, semana das trimestrais. Esse olha tem 8 malucos aqui. Vamos ver. Acho que é 8 mesmo, né? 5, 6, 7. Nem 8. 7 pessoas. 9? Não, é porque tá. Porque tem eu e mais a minha tela compartilhada, né? Mas 7 pessoas. Então você faz uma aula de dúvida pré-prova e 7 pessoas é muito pouco. Então tá bom, gente. Vou parar a gravação aqui agora.